Continuamos aqui no capítulo 8, no versículo 4, onde são todos dispersos e por anunciar, e a morte de Estevão faz com que essa perseguição aumente, que comecem a bater nas casas e prender as pessoas. Então, quando isso acontece, Filipe é levado. E como eu estava dizendo, essa mulher samaritana, ela torna possível essa pregação do evangelho em Samaria, essa demonstração dos poderes, essa demonstração da fé. E eles dão total atenção. Também dá atenção um homem chamado Simão, lá no versículo 9, que diz: Simão praticava feitiçaria. A feitiçaria ali fazia anos. Ele deixava o povo em Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Todos os mais simples, os mais importantes, se referiam a ele como um homem, como o grande poder de Deus. E esses homens, eles viam o que estava acontecendo, e o próprio Simão, o mágico, não Simão Pedro, ele olha para toda essa condição e diz: opa, eu não consigo fazer isso. O meu tem limites para o meu poder, há limites para aquilo que eu posso gerar e fazer. Então ele olha para esse começo da pregação de Filipe lá e ele começa a segui-lo. Ele admira-se pelos sinais e maravilhas, os milagres que Filipe realizava. E ele próprio o segue, começa a seguir e até mesmo é batizado, lá no versículo 13. Sabendo de tudo isso, Pedro e João, eles vão até Samaria e quando chegam lá, versículo 15, assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo. Comecem a perceber o tamanho da obra que já está acontecendo, o tamanho da manifestação de poder que já está acontecendo. Os samaritanos são batizados no Espírito Santo, recebem o Espírito Santo. Então, quando o Simão o mágico percebe isso, ele chega até os apóstolos e diz: como? É só impor as mãos que o Espírito Santo desce? Então, no versículo 18, ele oferece dinheiro, dizendo: Dê-me também este poder, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Os apóstolos enlouquecem, porque aquilo não era por dinheiro, não tinha nada a ver com a condição financeira, não tinha nada a ver com o que um homem pode dar, era simplesmente a graça. E a falta do entendimento fez aquele homem chegar e achar que poderia comprar, quando na verdade o apóstolo Pedro diz no versículo 20 que seu dinheiro seja destruído com você por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito nesse ministério, pois seu coração não é justo. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe os seus maus pensamentos. O que estava começando a acontecer, as pessoas olhavam para aquilo. O próprio mágico olha para aquilo e diz: eu posso tirar vantagem, eu posso ganhar algo em troca, eu posso ganhar algo em troca desse poder liberado através do Espírito Santo. E a gente vê que essa liberação de poder toma Samaria, toma as pessoas que estavam dispostas a receber o poder do Espírito Santo, e Pedro e João voltam a Jerusalém. Ao longo do caminho, eles continuam passando e anunciando em muitas vilas samaritanas o que estava acontecendo. Já no versículo 26, Filipe recebe de um anjo uma imposição. Vai para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Então Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Cândace, a rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Olha que legal isso. E estava no caminho de volta, sentado na sua carruagem, e lia em alta voz o livro do profeta Isaías. E então, olha aí os irmãos que estão escutando o Espírito Santo. O Espírito disse ao Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Como? Aproxime-se e acompanhe a carruagem. A gente está falando de um homem
que corre na mesma velocidade de um cavalo. Um homem que acompanha a carruagem correndo na mesma velocidade de um cavalo. Olha a demonstração de poder. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo o que o homem lia, o profeta Isaías perguntou. Eles começam a conversar, uma carruagem andando, um homem correndo ao lado, nada ofegante, nada cansado, dizendo: "O senhor compreende o que lê?" Filipe está do lado de fora, correndo na velocidade do cavalo, ou dos cavalos, da carruagem. E o homem responde: "Como eu poderia entender sem que alguém me explique?" E então, graças a Deus, convidou Filipe para subir na carruagem e sentar-se ao lado. Agora a gente tem uma conversa normal, pois o homem já não está mais correndo na velocidade de um cavalo e ele vem pregar e ele vem compartilhar. O próprio Espírito leva Filipe a compartilhar com o etíope. Olha que legal! Olha essa ferramenta importante que nós temos no Espírito Santo. Quando eu e você percebemos que quando o Espírito Santo nos fala, vai até aquela pessoa, chega até perto dela, se aproxima dela, é porque realmente ele quer liberar poder e ele quer nos usar para tocar naquela vida, naquela pessoa, naquela alma. Eles começam a conversar e estão falando sobre as profecias do profeta Isaías sobre o próprio Jesus, que diz: "Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, e não abriu a boca." Então o eunuco pergunta ao Filipe: "Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro?" Filipe diz: "Começando com essa passagem das Escrituras, ele anuncia todas as boas novas a respeito de Jesus. Ele aproveita a oportunidade e ele prega a palavra, ele libera a palavra." Então aquele homem diz, prosseguindo, né, no versículo 36, eles prosseguem para um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: "Veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado?" Irmãos, aqui a gente entra num momento da história de grande valia, porque não se tem um contexto ou uma afirmação de que esse homem era um homem judeu. A gente já está falando de um batismo para os gentios. E Filipe é categórico, ele diz: "Nada o impede, se você crê de todo o coração." Então o eunuco responde, versículo de número 37, "Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então mandou-lhe parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo tomou Filipe e o levou. O eunuco nunca mais não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Filipe aparece ao norte, mais ao norte, na cidade de Azoto, aonde anunciou as boas novas ali e todas as cidades ao longo do caminho até chegar na Cesareia. E aqui nós encerramos o capítulo de número 8 com essa grande demonstração de poder de mais um homem simples. O apóstolo Filipe vem e ele encontra lugar. Primeiro nós temos um exemplo de um homem que tentou usurpar o poder, ele tentou roubar o poder, ele tentou tirar vantagem do que aconteceria, do que acontecia através da liberação do poder. E a gente vê isso acontecendo até hoje. Só que qual é o nosso posicionamento? Eu não tenho parte com isso. Eu sou a favor do reino. Eu manifesto o reino e a justiça. Eu não tenho parte com essa usurpação. E logo após vem um etíope, alguém que está disposto a receber, alguém que está disposto a receber o evangelho, que se posiciona para literalmente receber o poder. Eu tenho fome e sede do que eu não sei muito bem, mas eu quero tudo isso que são as boas novas do evangelho, essa salvação, essa paz, esse contentamento, a vida eterna. Eu quero receber isso. Então tá, tem alguma coisa que te impeça? Tu reconhece Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Tu o ama de todo o teu coração? Tu deseja realmente entregar e crê que o Senhor é... Tu realmente crê que Ele é o teu Senhor de todo o coração? Então tá, vamos lá. Ele desce até as águas, batiza e ali nós temos mais um salvo para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui, meus amados irmãos, nós encerramos a leitura do capítulo 8 e nós partimos com força e com muita verdade para os capítulos 9, 10, 11 e 12, aonde nós começamos a entrar na história do apóstolo Paulo
Começamos a ver a conversão de Saulo, os alcances que a pregação do Evangelho através desse homem de grande sabedoria, mas de grande verdade e integridade, de grande motivação, né? A inversão daquele que o perseguia deixa de ser um perseguidor, mas passa a ser um perseguido pelo Evangelho. Ele torna-se um escravo do Evangelho. E nós vamos entrar a partir de amanhã na história do apóstolo Paulo, a conversão de Saulo. Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que esses textos nos edificaram muito, porque são textos poderosos em Deus para nos mostrar que há muito em nossas ações, há muito a se mostrar Jesus em nossas ações, como Ananias e Safira, como Estevão, como o próprio Filipe, como o etíope eunuco, aonde a nossa disposição mostra Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te espero amanhã para mais um tempo de devocional na leitura de Atos. 9, 10, 11 e 12. Vamos para cima. Que Deus te abençoe. Uma boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da leitura do livro de Atos, a partir do capítulo 5 até o capítulo 8. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te engrandecendo em todo tempo, pedindo para que o Espírito de sabedoria tome os nossos corações agora, dando-nos direção e conhecimento da Tua palavra, da Tua mensagem, Pai. Faz-nos entender e ter clareza daquilo que o Senhor quer falar conosco para esse tempo, para essa estação, e que a palavra viva seja revelada aos nossos corações. Assim, nós oramos e cremos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá? Hoje eu quero começar voltando a alguns breves versículos ali no capítulo de número 4, né? Fazendo menção à preparação, né, para a entrada do capítulo 5, onde no versículo 32 do capítulo 4 diz que todos os que creram estavam unidos em coração e mente, não consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. É interessante a gente entender uma questão muito pontual no que diz respeito à forma como a comunidade se portava, e de que muitas vezes dentro da igreja se tem essa ideia de que deva-se viver novamente algo semelhante ao que os apóstolos viviam. Eu quero fazer uma clara menção de que aqui, culturalmente, eles decidiram viver algo, uma forma de liberalidade. Eles compartilhavam tudo o que tinham, eles eram unânimes nessas decisões, ninguém era forçado a nada, eles compartilhavam tudo o que tinham de livre e espontânea vontade, porque eles decidiram simplesmente largar tudo que tinham para viver essa vida em comunidade. Eles largaram casa, trabalho, largaram tudo para acompanhar os apóstolos, para acompanhar a criação do que seria, na percepção deles, o reino de Deus e essa nova comunidade da fé. Já no capítulo 5, que entramos na leitura de hoje, o capítulo 5 já começa mostrando alguns perrengues que a igreja começaria a passar, que essa igreja primitiva passa a viver. No final do capítulo 4 fala-se sobre Barnabé, que vendeu tudo o que tinha e entregou, né, para que os apóstolos fizessem a repartição daquilo, né? Não à toa, a gente vai ver logo daqui um capítulo para frente de que tinha-se as murmurações, de que uns reclamavam que a distribuição de alimentação diária a algumas viúvas não eram supridas, porque tinha-se essa intenção da comunidade suprir todos. Vocês conseguem mais ou menos imaginar, né, o que eu estou falando. Mas então tem o fatídico caso de Ananias e Safira, aonde a intenção do coração foi diferente das ações. Entendam algo.
Ninguém obrigou Ananias e Safira. Ninguém disse, vocês são a partir de agora obrigados a compartilhar o que vocês têm. Vocês são obrigados a vender as suas terras, vender as suas posses e, ao venderem, entregar tudo que tem para a nova comunidade, para a nova igreja. Mas algo aconteceu. No versículo 3, me acompanha comigo. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entrar ou não, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Aqui a gente já começa a ter uma percepção clara do que o ser humano era capaz de fazer na plantação da igreja. Eles veem, alguns seres humanos veem o que estava acontecendo, né, ao redor da igreja. Eles olham, né, para essa correlação de olhar para o todo e vender as suas posses, vender os seus bens, entregar tudo o que tinham e falaram: opa, a gente pode fazer o mesmo, a gente quer fazer o mesmo. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Pedro olha para Ananias e Safira e diz: por que? Ele olha para Ananias e diz: por que tu deixou Satanás entrar no teu coração? Por que deixou que te roubasse dessa forma? A verdade, irmãos, é que aqui a gente vê um princípio interessante e muito importante para perceber que a igreja ela tem as suas necessidades e as suas dificuldades e que o ser humano ele tem essa capacidade de deturpar algo. Quando os homens e as mulheres viram, né, Ananias viu o que estava acontecendo, ele chegou para Safira e venderam tudo que tinham e foram entregar. Eu imagino algo semelhante assim, para ficar bem didático, que tinha lá 3 gasofilaços, 3 baús para entregar, né, as ofertas. Um que era 100%, um que era 50% e um que era 30%. Quando Ananias e Safira chegaram para entregar, eles entregariam ali 50%. Só que na hora, eles decidiram entregar os 50% na oferta dos 100. Tá ficando claro, né? Tá dando para entender? Quando isso aconteceu, eles não só mentem, como eles tentam enganar, eles tentam trapacear, eles mostram ali um amor ao dinheiro. O que a Bíblia fala de tão legal sobre isso é que isso gerou uma morte. Pastor, quer dizer que então hoje a gente vê o mesmo acontecendo? Primeiro, quando as pessoas vão até a igreja e decidem partilhar os seus bens com a comunidade que hoje fazem parte, ou por exemplo, quando vão visitar uma outra igreja e ofertam naquele lugar, dão os seus dízimos naquele lugar, ninguém o obriga a fazer conforme A, B ou C. A determinação é conforme a a disposição do coração, né? Darem alegria conforme a disposição do coração. Não é do teu jeito, mas também não tem uma obrigatoriedade. Tu faz se tu quer. Se tu não fizer, tu tá mentindo para Deus. E é simples. Não vai chegar para mim e dizer, eu entreguei o meu dízimo tal. Não é sobre isso. É sobre perceber que a direção do coração é essa. Mas percebam algo muito interessante, é isso que eu quero trazer um enfoque muito legal. No versículo 6 diz, vamos no 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Aí o versículo 6. Então, alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e levaram para fora, e depois sepultaram. Aí, lá na frente, vai falar a mesma coisa sobre a sua esposa, que chega totalmente desavisada, mas que eles já estavam mancomunados ali em trapacear. Eles já tinham tomado decisão de trapacear. Ananias morre sem que Safira ficasse sabendo. Quando ela chega até a igreja, o apóstolo Pedro pergunta: tá, mas e por que foi esse o valor que vocês
receberam pela venda do terreno? Versículo 8. E ela diz: sim, foi esse valor. E aí no versículo 9, então Pedro disse: como vocês podem conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Como vocês podem tentar enganar? Aí no versículo 10 diz: no mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou sobre toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. Conseguem perceber o tamanho dessa história? O tamanho dessa história para a igreja é: o homem pode tentar deturpar, ele pode tentar enganar, ele pode tentar mentir sobre. E essa correlação tão importante com o recurso, porque não é só a entrega financeira, mas é o que o coração pode gerar, a altivez que o coração pode gerar, porque a minha oferta parece maior do que a do meu irmão. Então, isso espiritualmente, como um princípio bíblico, vem. Esse princípio de Ananias e Safira é de que essa mentira, esse amor ao dinheiro que traz essa altivez de espírito, gera morte. Pastor, gera morte hoje? Não. Morte física não, mas sem dúvida alguma gera morte espiritual. Quando eu tento roubar, quando eu tento trapacear, enganar, eu gero morte espiritual para minha vida e para minha casa. A história continua e já começa no versículo 12 falar sobre a forma em que a igreja se descorria. A plantação dessa igreja, ela descorria sobre a grande magnitude, sem dúvida alguma, a grande demonstração de fé era através dos sinais e maravilhas. Até que, no versículo 14, diz que pela sombra de Pedro se curavam os enfermos, pela sombra de Pedro. Quem é raiz lembra desse louvor. E no versículo 14 diz: cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes nas ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro os cobrisse enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Irmãos, a forma em que a igreja se estabelece é através da fé, mas para cultura local e para o tamanho do que se imaginava o reino e a plantação desse reino, através de toda a leitura dos antigos profetas, do próprio Isaías, dos profetas menores, se imaginava que a vinda de Jesus seria um evento astronômico, como foi. Só que para eles seria algo muito mais militar do que esse reino de amor e transformação de mente. Então eles precisavam ver as suas vidas serem tocadas e o próprio Deus dá essa liberação de autoridade e poder para que muitos sinais e maravilhas fossem acontecendo. E sem dúvida alguma, quanto mais a igreja crescia, mais perseguição se tinha. Pastor, como assim? A gente tem a primeira pregação, 120 homens reunidos em Atos 2. A partir daí já são 3.120 pessoas. Daqui a pouquinho são 5.120 pessoas. E daqui a pouco a gente está falando de 7.000 pessoas. Então isso começou a gerar muito escândalo. A gente está falando de cidades, irmãos, com 25 mil pessoas, 25 mil habitantes. Cidades grandes, como numa reunião de Jerusalém, a gente está falando de 60, 70 mil habitantes. Mas tipo assim, não habitantes. Alguém que estava vindo para uma festa e depois voltando. A gente precisa confirmar um pouco esse número. Eu li isso há muito tempo atrás. Eu não sei dizer se é exatamente esse número, mas a gente está falando de cidades pequenas, né, que não teriam tanta capacidade assim. Só que essa perseguição ela começa a acontecer. Versículo 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram-os numa prisão pública. O anjo do Senhor veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Eles continuam a pregação, eles continuam manifestando a pregação, eles são presos. Quando presos, um anjo vem, liberta eles, sem um grande alarme e alarde do que estava acontecendo, mas essa liberação ela vem para mostrar que realmente os caras são de Deus e o que eles estão falando é algo
quente, é algo sério, é algo real. Aí lá no versículo 23, os guardas voltam até a prisão por ordem dos que mandaram prender, dos sacerdotes e seus oficiais, e dizem: a prisão estava bem trancada, os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas não havia mais ninguém. Eles ouvem isso e ficam perplexos e se perguntam como aconteceu. Então chega alguém e diz: sabe os homens que vocês estão procurando? Sabe os homens que vocês prenderam? Pois bem, esses homens que vocês botaram na cadeia, eles estão na porta do templo ensinando o povo. Aí eles começam a ensinar o povo e qualquer oportunidade que eles estão falando sobre Jesus que veio e foi rejeitado. E aí é interessante entender que a ordem era: parem de falar de Jesus. Vocês não devem mais se gerar curas através de Jesus. Parem com isso. Isso não é mais para acontecer. Tá bom? Não. A gente deve mesmo ouvir vocês. O apóstolo Pedro está falando no 29. A gente vai mesmo obedecer a autoridade de vocês ou a gente deveria obedecer a autoridade de Deus? Então, lá no versículo 34, a gente começa a falar sobre um grande personagem da Bíblia, que apesar de ser pouco citado, a gente vê um grande contexto histórico, Gamaliel. Gamaliel, um grande especialista da lei e respeitado por todo o povo, guardem esse nome, se quiser sublinhar ele aí. Gamaliel, um especialista da lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Gamaliel, ele tem a sua primeira aparição na Bíblia, mas é interessante entender que ele só vai ter mais uma aparição, só que dá total sentido para o tamanho do que Deus faz na vida do apóstolo Paulo. Então guardem esse nome, Gamaliel. E ele vai ali falando com eles, explicando o que estava acontecendo algum tempo atrás. Ele fala, por exemplo, de Teudas, ele fala depois de Judas da Galileia, que foram homens que também se posicionaram e que trouxeram pessoas atrás deles, mas logo em seguida eles morreram e todos foram dispersados. E Gamaliel diz no versículo 38: portanto, meu conselho é: deixem esses homens em paz e os soltem. Se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados, mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. Pode até acontecer que vocês acabem lutando contra Deus. A percepção que se tinha era: cara, se tem barulho nisso, ele vai continuar matando, não matando, prendendo, soltando. Então a gente só tem que deixar ir acontecendo, e esse era o conselho de Gamaliel, para que continuasse ali a percepção de que não, isso faz sentido ou isso não faz sentido. Só que eles deixam continuar. E o mais louco de tudo é, imaginem nós em uma situação como essa. Consegue parar e perceber que os governantes estão nos prendendo porque nós estamos falando de Jesus. E aí eles nos soltam e dizem: tá, continuem, tá? Beleza, vocês foram presos. Olha a resposta no versículo 41 e no 42, que para mim é uma chave dessa noite, que é uma chave dessa leitura desses capítulos. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, eles estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a anunciar que Jesus é o Cristo. Que sensacional! Sério, isso encheu meu coração de alegria. Porque os caras estavam se sentindo dignos de serem mal falados, de serem perseguidos, de serem tomados por humilhação pública, de serem presos pelo nome de Jesus. Olha como isso é louco, quando a gente se sente muito mal quando falam mal da gente ou quando discordam da nossa fé ou das nossas atitudes. A verdade é que nós devemos ser como os apóstolos que se posicionaram. E aqui vem um outro grande momento da história, quando esses homens percebem que eles precisam continuar a igreja, eles precisam continuar pregando. Então, para aqueles irmãos que dizem: não, eu vou fazer o culto na minha casa, nós vamos continuar adorando dentro de casa, vem comigo no 42 de novo. Eles todos os dias, aonde? No templo e de casa em casa.
Não tem como gerar igreja sem estar em comunhão com o corpo. Isso precisa ser uma verdade do teu coração. Não existe condição alguma de você ser igreja sem ter comunhão com o corpo. Não existe igreja sem comunhão com o corpo. Guarda isso no teu coração para sempre, porque o diabo tenta nos roubar. E agora nós entramos na história do irmão Estevão. O irmão Estevão, que foi a base do nosso culto de domingo aqui em Rosário, ele mostra que um homem comum pode ser usado por Deus para gerar uma revolução em uma cidade, para gerar uma revolução de amor e de grande impacto. Já começa na escolha dos apóstolos para os diáconos. É interessante entender que do grego, diácono é aquele que serve à mesa. Para o que eles estavam sendo chamados? Para servir as viúvas que estavam ficando sem comida. Mas conseguem perceber algo sensacional? Esses 7 homens são chamados porque eram cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e eram respeitados, tá bom? Só que agora a gente começa a falar, propriamente dito, sobre o irmão Estevão, sobre o diácono Estevão. Esses homens que foram levantados para servir as mesas, eles viam, no versículo 7, o número dos discípulos se multiplicavam em Jerusalém e muitos dos sacerdotes também se converteram. Então a gente vê já no versículo 8, uma grande demonstração do que era o tamanho da responsabilidade de cada indivíduo na igreja e o que é até hoje o tamanho de cada indivíduo dentro da igreja. Estevão era homem cheio do Espírito, cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Peraí, ele foi chamado como um diácono, ele foi chamado a servir as mesas, ele foi chamado a cuidar das viúvas e da organização coletiva dessa comunidade. E agora ele está curando, realizando milagres e sinais entre o povo. Quer dizer que eu posso ser chamado como um ministro de louvor, como um zelador da igreja, como alguém que limpa a igreja, e ainda assim o meu papel é, através do poder do Espírito Santo que há em mim, realizar sinais e milagres, prodígios e maravilhas no meio do povo? Exatamente. A gente serve nas nossas particularidades, nas nossas individualidades, mas coletivamente nós temos a responsabilidade de trazer o céu à terra, de trazer à existência aquilo que não existe. Então, na igreja eu sirvo como um zelador, amém. Mas dentro de casa e na rua eu sou chamado a ser um cristão que opera sinais e maravilhas, que demonstra ser cheio do Espírito Santo. Eles começam a ir contra, né, o ministério de Estevão. E enquanto ele está em uma sinagoga pregando a palavra, ele está explanando sobre os segredos e os mistérios de Jesus Cristo. Esses homens, lá no versículo 10, a Bíblia diz: nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava, porque não era ele, mas era o Espírito Santo a partir dele. Não era sobre ele, mas era sobre a obra que seria feita a partir dele, a obra que estava sendo feita a partir dele. E começam a mais uma perseguição. Começa os falsas testemunhas, mentiras declaradas contra o diácono Estevão. Ali no versículo 13, por exemplo, diz: esse homem vive falando contra o santo templo e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos, mentira, dizer que Jesus de Nazaré destruiria o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Então, no versículo 15, nesse momento, os membros do conselho olham para Estevão e ele está com seu rosto brilhando, porque a glória de Deus estava sobre ele, semelhante a Moisés. Eles caluniam que ele estava difamando o templo e as leis, os costumes de Moisés, e agora ele está estabelecendo a glória semelhante a que Moisés viu. Então, percebam o tapa de luva que Deus dá naqueles homens.
Porque quem que ficou com o rosto brilhando, como Estevão estava? Exatamente como Moisés. Vocês estão falando de Moisés? Então tá, deixa eu trazer um contexto histórico aqui. Pum, Estevão brilha como Moisés. E agora a gente tem as acusações no capítulo 7 e começa todo o capítulo 7 falando sobre a pregação e sobre a defesa, né? O que seria a defesa de Estevão, mas que na verdade é uma longa explanação da obra de Deus. É interessante entender que Estevão, ao responder o seu inquisidor, que diz: essas acusações são verdadeiras, Estevão não começa como a gente vê muitos homens e mulheres: é mentira, isso é calúnia, isso não existe. Não, Estevão começa a pregar a palavra. E ele não vem com coisas simples e triunfalistas, ele vem com a verdade. Ele começa: irmãos, ouçam-me. O Deus glorioso chegou, apareceu até o nosso pai Abraão, até o nosso antepassado Abraão. E aí ele vem contando a história de Abraão, ele conta a história de Abraão com Sara, ele vem trazendo toda a contextualização histórica. Ele fala sobre a aliança da circuncisão, sobre o filho Isaque, sobre a circuncisão de Isaque. Ele traz a história de José, a inveja de José, ele vem trazendo toda a contextualização histórica até chegar em Moisés, Arão. Ele fala sobre todos os antepassados, sobre Josué, até que ele chega em Davi, no versículo 46. Se tu está com a Bíblia aí, vamos ler juntos. Porque toda a contextualização de um homem cheio do Espírito Santo é através da verdade. Pastor, que verdade? A minha verdade? Não. A verdade de Cristo, a palavra de Deus. Então ele traz a verdade, ele baseia a pregação dele aonde? Na verdade, na palavra, nas escrituras. E ele diz: Davi encontrou, versículo 46, diante de Deus, encontrou favor diante de Deus e pediu para construir o templo permanente para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem construiu. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra. Ele está citando o Salmo. E a terra é suporte para os seus pés. Acaso construiria para mim um templo assim tão bom? Diz o Senhor. Que lugar de descanso poderiam fazer? Lá, aí ele continua: acaso foram as minhas mãos, acaso não foram as minhas mãos que criaram os céus e a terra? Povo teimoso. E aqui começa a pregação da verdade do irmão Estevão. E aqui ele começa a tocar nas feridas. E ele diz: não foi, vocês têm coração incircuncidado e são surdos para a verdade, resistirão para sempre ao Espírito Santo. Foi a mesma coisa que os seus antepassados fizeram e vocês também fazem. Qual profeta os seus antepassados não perseguiram? Mataram até aqueles que predizeram a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Já estamos falando de Jesus. Vocês desobedeceram à lei de Deus, embora tenham recebido das mãos dos anjos. E então os líderes se enfureceram, ficaram com raiva e acusavam Estevão, rangiam os dentes contra ele. Não tem defesa contra a palavra, não tem argumento contra a palavra. Estão te perseguindo, estão te caluniando, estão te maldizendo. Palavra, palavra, não tem nada que consiga resistir à palavra. E então começa uma grande manifestação do poder de Deus. E o irmão Estevão, ele tem uma revelação do próprio Deus. Ele abre os seus olhos espirituais e, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e vê a glória, viu Jesus em pé. Vamos abrir um parênteses aqui, por favor. A história fala, nós vemos homens e mulheres sempre falando que Deus está, que Jesus está assentado à destra do trono. É verdade ou não? Mas nós vimos um Jesus que, através do posicionamento de um homem, ele não resiste ao trono e ele se coloca de pé. Olha que sensacional isso que a gente está falando. Estevão encontrou tanta força em Deus, em Jesus, em convicção das suas ações,
que a partir daquele momento Jesus levanta do trono, olha para Estevão e diz: é agora, vamos, vamos. É como se Jesus tivesse: Estevão, não desiste. Cara, a gente tá junto, vamos para cima. Eu tô contigo, não desiste, agora é a hora que nós vamos vencer eles. E ele diz: eu vejo Jesus em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Olhem, vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé no lugar de honra, à direita de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui entra a primeira aparição bíblica do nome de maior marco da história do Novo Testamento da igreja primitiva. Um grande perseguidor que nós vamos ler a partir de amanhã na história, a partir do capítulo de número 9. Saulo chegou. Guarda esse nome, Saulo chegou. E enquanto eles atiravam as pedras, Estevão ora e diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele cai de joelhos e grita: não os culpe por esse pecado. E aí ele morreu. Percebam o tamanho do que o irmão Estevão fez. Um homem comum. Ele deu força para a continuidade. Ele aumentou a pressão do que estava acontecendo, da pregação do evangelho. Vocês são contra? Beleza. A gente vai continuar pregando. Vocês nos matam? Beleza. A gente vai continuar pregando. A gente não tem medo de nada que pode acontecer. A gente não tem medo de nenhum tipo de perseguição, inclusive a morte, que passa a ser lucro. Chegamos no capítulo de número 8 e eu vou gastar mais 5 minutinhos da minha meia hora. Me perdoem por isso. Já começa dizendo: Saulo concordou inteiramente com a morte do irmão Estevão. E olha que sensacional é esse pequeno versículo, porque dá credibilidade e já nos mostra o tamanho que era Paulo para toda a percepção da história. Para os próximos passos é interessante entender que Saulo ele é um grande perseguidor. E nós vamos continuar. Esse pequeno texto do versículo 2 até o 3 fala sobre a perseguição que fez com que os discípulos, aqueles que acompanhavam os apóstolos, fossem dispersos. E então eles vão a todas as regiões da Judéia e Samaria. Como? Da Judéia e Samaria. O que foi uma ordem de Jesus? Judéia, Samaria e aos confins da terra. Lembram? Atos capítulo 1 ou 2 fala sobre isso. Vão e preguem Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se eu não me engano é o capítulo 1, versículo 8. Quando a gente começa a perceber o que estava acontecendo, esses homens, diante da perseguição, eles se dispersam, eles vão até essas regiões e lá eles começam a pregar o evangelho, porque Saulo, o apóstolo Paulo, o Saulo, se torna um grande perseguidor da igreja. Ele procura destruir a igreja. Ele ia de casa em casa, ele entrava dentro da casa das pessoas e arrastava para fora homens e mulheres e os levava à prisão. A gente está enfrentando agora, como igreja primitiva, a maior perseguição que já se tinha. Simplesmente por ser cristão, as pessoas iam ser perseguidas até a sua prisão, iam ser levadas em cativeiro e serem presas simplesmente por amarem e professarem a fé, por se batizarem. O escritor ele agora faz uma pausa. O apóstolo Filipe ele também sai e ele vai até Samaria. O apóstolo Filipe começa no versículo 4 a pregar em Samaria e fazer grandes sinais. Ele vai para a cidade de Samaria e o povo ali, ele começa a falar sobre o povo, sobre Cristo ao povo, e essas multidões se reúnem para ouvir
e ver os sinais que ele realizava e então dão total atenção às suas palavras. Contexto histórico: Samaria e os judeus. Era impossível essa união acontecer, porque era totalmente oposto. Eles não se respeitam e não se respeitavam. Então não era possível um judeu de Jerusalém vir e pregar para um samaritano. Não era possível, mas quem tornou isso real? Junto ao poço estava eu. Quando aquela mulher samaritana ela ouve de Jesus, ela se torna a primeira missionária, ela sai em Samaria. Eu vou pegar o carregador ali bem rapidinho, tá?